Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Controline, que é uma aula complementar àquilo tudo que você já viu em sala de aula ou aquilo que você está vendo em sala de aula. Hoje o assunto é atmosfera, portanto, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você vai poder assistir isso, porém essa é uma aula muito importante porque está tudo interconectado. Talvez eu divida a atmosfera em dois momentos, né? Então dois encontros online. Vamos falar sobre composição da atmosfera. Primeiro, o que é a atmosfera? Qual a função da atmosfera? Será que nos planetas a atmosfera é diferente de um planeta e no outro planeta? O que muda afinal? Como é que é a composição dessa atmosfera? Quais são os principais gases? Quais são as camadas, né? São algumas camadas que compõem a atmosfera e, obviamente, tem características diferentes nessas camadas. Vamos falar também sobre ventos. Então a gente sabe o que é vento, mas talvez a gente não saiba como se forma o vento, né? E saber como definir o vento e toda a influência que ele tem, né, na vida, né, no meio ambiente e na vida de forma geral. Vamos falar também sobre nuvens, uma coisa muito importante e que provavelmente está ligado a tudo. Temperatura. Então a gente vai pensar em composição, em camadas, em ventos e nuvens. A gente basicamente vai ter algumas coisas relacionadas. Altitude e temperatura, eu diria que são as principais. Em algum momento eu vou desligar a câmera para que o arquivo não fique muito pesado, atrapalhe o upload, né? Fica muito difícil fazer o upload. E mais, cachorro pode latir, moto pode buzinar, a campainha pode tocar. É só a vida acontecendo. Vou poupar um pouco a câmera aqui, continuem assistindo, foco total, e já vou fazer um pedido para vocês. Não adiante a aula, assista cada slide e o mais importante, anote qualquer tipo de dúvida. Você pode colocar aí nos comentários alguma dúvida que você teve, que dentro do possível, ou você pode levar para a sala de aula e a gente trabalha um pouco essas dúvidas na sala de aula. Preste atenção na aula, preste atenção no slide, porque o programa não permite que você passe um slide e retorne ele. Então eu não consigo fazer isso nesse programa, mas você vai conseguir fazer isso no momento que você estiver assistindo a sua aula. Então vamos lá, vamos começar. Composição, camadas, ventos e nuvens. Essa é a aula de hoje. E o tema central é atmosfera, pessoal. Vamos para lá. Basicamente, a gente vai ter que falar sobre a composição da atmosfera, né? Quando a gente pensa em atmosfera, às vezes fica um pouquinho vago, né? O que é a atmosfera afinal? A gente pode pensar como uma grande camada de gases, né? E a gente vai ver que, na verdade, isso não é uma definição muito correta, né? Não é das melhores definições. Deixa eu até fazer o uso aqui da caneta. Quando a gente fala de atmosfera, a gente vai ter que pensar sempre na composição do ar, né? Basicamente, a atmosfera é formada por gases, galera, certo? Muito importante, vocês vão encontrar, hora ou outra, a seguinte abreviação ATM. ATM nada mais é do que a abreviação de atmosfera. Então, se você encontrar aí um texto escrito ATM, saiba que a gente está falando de atmosfera, correto? Temperatura também tem abreviação, mas a gente vai falar disso no decorrer da aula. Quando a gente falar de composição do ar, a gente vai ter que pensar no seguinte, sempre nos principais gases. Não quer dizer que são somente esses gases que a gente encontra na atmosfera. Porém, são os principais gases. Então, a gente tem nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água. Eu diria que os mais famosos, vamos colocar dessa forma, é o oxigênio e, obviamente, o gás carbônico, né? E também o vapor d'água. Além disso, a gente tem os chamados gases raros, pessoal, ó, que é o gás hélio, argônio, neônio e ozônio.
Faltou até um acento aqui, certo? Ozônio. Positivo. O gás hélio é muito comum, né? Na verdade, ele faz mais parte do nosso dia a dia, né? Tanto o gás hélio como o ozônio. A gente sempre escuta falar sobre a camada de ozônio. Talvez a gente nem saiba a real função dela, e a gente vai falar sobre isso quando a gente abordar aquecimento global, por exemplo. Então, conforme eu falei, a atmosfera é um assunto bem longo, bem vasto e bem interessante também. Bom, o gás hélio, aposto que todo mundo aqui já viu na televisão aquelas brincadeiras que o pessoal pega um balão, né, bola de festa, enche com gás hélio, a pessoa aspira aquele gás e fica com a voz um pouco mais fina, né? Basicamente aquilo ali é uma bola, bexiga, assim, balão de festa que foi inflado com gás hélio. Positivo? Então lembre-se, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água e gases raros. Ok? Aqui a gente tem mais ou menos uma proporção de como está distribuído esses gases na atmosfera. Então, o nitrogênio está em maior parte, né? Você vê aqui ele com 78%. Oxigênio representa 21% dos gases presentes na atmosfera. E a gente tem 1% sendo representado pelo dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases, pessoal. Porém, aí que está. Você vai encontrar diferentes distribuições nessa proporção. Então pode ser que você faça uma busca e você encontre 77% de nitrogênio, 22% de oxigênio. Isso varia muito de local para local, de fonte de pesquisa para fonte de pesquisa, embora todas são oficiais, vamos colocar dessa forma. Bom, não são os únicos gases, né? A gente tem dióxido de carbono, a gente tem gás metano, óxido nitroso, os CF6, né, que é clorofluorcarbonetos, vapor d'água, como eu já falei, enfim, é uma infinidade de gases. Obviamente a gente não tem como abordar cada um aqui, porque senão a gente vai precisar de mais 6 meses. O que você tem que saber é o seguinte, aqui a gente está falando de uma proporção, de uma estimativa. Que fique bem claro para você que nitrogênio ele está sempre em maior quantidade, seguido do oxigênio. Não leve tão ao pé da letra os valores, ok? Obviamente, gases raros estão em menor quantidade, conforme o próprio nome já diz, né? São raros, eles não têm uma quantidade muito grande. Então vamos falar do nitrogênio, pessoal. Deixa eu só beber uma água aqui. Abrir um pouco aqui a câmera. Ok. Vamos lá. Pessoal, o nitrogênio ele está em maior quantidade na atmosfera, como a gente já viu. E o nosso organismo não sintetiza quando o nitrogênio está no ar. Então, olha só. Nitrogênio é um gás, certo? Ele é chamado de nitrogênio atmosférico. O símbolo do nitrogênio, de acordo com a química, é N2, ok? Opa, vai ser difícil fazer um 2 aqui com esse mouse, hein? É N2, certo? Então, sempre que você ler em algum livro N2, saiba que a gente está falando do nitrogênio atmosférico, ele no formato de gás, ok? Então, ele está em maior quantidade na atmosfera, olha a abreviação aqui que eu falei, ATM. Nosso organismo não é capaz de sintetizar esse nitrogênio quando ele está na forma de gás. O que é sintetizar? Sintetizar, pessoal, nada mais é do que utilizar. A gente não consegue capturar e utilizar o nitrogênio quando ele está na forma de gás, ok? Além disso, a gente precisa do nitrogênio. E como é que ele chega até o nosso organismo? Na verdade, o nitrogênio ele é absorvido pelas plantas, né? Então, o nitrogênio atmosférico ele é absorvido pelas plantas. E como acontece isso? Basicamente, é pela ação de bactérias. Pois é,
Nas raízes das plantas, a gente encontra bactérias que captam esse nitrogênio, o N aqui, ó, faltou só o 2, que captam esse nitrogênio e transformam ele de gás. Opa, vai ser difícil, não vou nem escrever. Ele sai do estado gasoso e vai para o estado sólido. E quando ele passa do estado gasoso para o estado sólido, ele é chamado de nódulos, que são pequenas bolinhas, digamos assim. Então, as bactérias nas raízes transformam nitrogênio da atmosfera em nódulos nas raízes, ou seja, ele sai do estado gasoso para o estado sólido, certo? E ele passa por algumas transformações químicas também. Então, inicialmente, ele é nitrogênio, depois ele se torna nitrato, sendo absorvido pelas plantas, pelos herbívoros, né? E depois chega até o nosso organismo, por exemplo. Então, quando você se alimenta de algum animal herbívoro, algum animal que se alimentou de uma planta e essa planta tinha o nitrogênio na sua composição, automaticamente você indiretamente acaba captando, né, acaba sintetizando, trazendo para o seu organismo esse nitrogênio que em algum momento esteve na atmosfera pela ação de bactérias. Chegou até as raízes das plantas, passou pela conversão de gases da forma gasosa para a forma sólida, por sua vez, chegou até o seu organismo. Vamos ver um exemplo aqui. Beleza, pessoal. Aqui a gente tem uma raiz e está vendo essas pequenas, nem tão pequenas assim, né? Opa, é difícil fazer com o mouse aqui, tá vendo? Essas bolas aqui, isso aqui são bolas de nitrogênio. São os chamados nódulos. Opa, difícil de circular aqui. Ó, tem outra aqui. Outra aqui. Opa, difícil. São os chamados nódulos. Esses nódulos são formados pelas bactérias, chamadas bactérias nitrificantes. Não preciso decorar o nome, obviamente. O ideal é que você aprenda, né, mais uma informação, porque em algum momento você pode ter na sua vida um contato com esse tipo de informação, ler bactérias nitrificantes e não saber o que é. Bactérias nitrificantes são as bactérias que fazem a conversão do nitrogênio atmosférico em nitrogênio sólido, vamos botar dessa forma, formando esses nódulos, essas bolinhas, ok? Geralmente, extremamente presente nas raízes de leguminosas. Vocês já aprenderam ou vão aprender sobre leguminosas no curso de agente de reflorestamento, ok? Vamos seguir para o próximo slide. Pois bem, pessoal, lembra que eu falei que a gente vai ter o nitrogênio atmosférico? Olha o N2 aqui, ó. N2 na atmosfera. Símbolo de nitrogênio atmosférico, ok? N2. Fique bem claro isso, certo? Então aqui a gente vai ter presente no ar, vamos botar dessa forma, nitrogênio atmosférico. Se a gente estivesse aqui tentando respirar, a gente não conseguiria pegar esse nitrogênio atmosférico e sintetizá-lo, né, e utilizar ele no nosso organismo, porque ele está na forma de gás. Então, mesmo que você respire, você não vai conseguir sintetizá-lo, ou seja, utilizá-lo, certo? Ele precisa chegar em você de alguma forma. Como é que ele vai chegar? Ele vai ser captado pelas plantas, ok? Aqui a gente vai ter as bactérias, ó, lembra que eu falei que tinha as bactérias nas raízes? Elas vão estar aqui, ó. Está tudo aqui. As bactérias fixam o nitrogênio atmosférico. O que é fixar o nitrogênio atmosférico? Ela basicamente vai pegar o nitrogênio que está no formato de gás e vai transformar no formato sólido, né? Então vai mudar de estado, do gasoso para o sólido, vai transformar naquelas bolas chamadas nódulos, ok? Bactérias, lembra quais são? Bactérias chamadas de nitrificantes. Então é só você lembrar de nitrogênio e automaticamente você já vai se dar conta que a gente, quando falar de bactérias nitrificantes, a gente está relacionando com o nitrogênio.
A gente falou que existiu o papel do herbívoro, né? Então aqui a gente tem um coelho, poderia ser algum outro animal, enfim, poderia ser um gado, por exemplo, que vai se alimentar do vegetal, né? Dessa planta, enfim. Na composição, na estrutura dessa planta, vai ter nitrogênio, porque olha só, o nitrogênio que estava no estado gasoso foi capturado, né, pelas bactérias nitrificantes, foi convertido de gás para sólido. O que é isso, gente? Opa. Chegou a fazer parte da composição da estrutura da planta, serviu de alimento para esse animal. Esse animal ele pode acabar defecando, né? Aqui a gente está encontrando aqui restos, né? Então ele pode acabar defecando na terra e esse nitrogênio volta para o solo, ok? Então poderia ser uma galinha também que se alimentou um pouco ali da planta, defecou e esse nitrogênio retornou para o solo. Então, e depois você vai acabar se alimentando desse herbívoro. Pode ser um coelho, pode ser uma galinha, pode ser um gado, independente de qual herbívoro for. Da mesma forma que a gente encontra nitrogênio que antes estava no estado gasoso, passou para o estado sólido e foi absorvido pela planta, quando esse animal se alimentar da planta, automaticamente ele também vai ter nitrogênio no corpo dele. E quando você se alimentar desse animal, você também vai ter nitrogênio no seu corpo, certo? Pensa no seguinte, a gente tem dois tipos de bactérias, tá? Aquela que vai pegar o nitrogênio da atmosfera, ó, presta atenção em mim não, presta atenção ali na tela, vai pegar o nitrogênio da atmosfera e vai fazer com que ele saia do estado gasoso e venha para o estado sólido, certo? Aqui no solo. E a gente tem a bactéria que vai fazer o inverso, que ela vai pegar aquela que está no estado sólido e vai transformar em gasoso novamente. Então, digamos que aqui a gente tem um coelho que ele defecou, então ele botou nitrogênio de novo no solo. Algumas bactérias vão pegar esse nitrogênio que ele botou no solo, vão fazer o processo inverso e vai tirar do estado sólido para o estado gasoso para que esse nitrogênio possa retornar à atmosfera. Então a gente vai ter sempre esse ciclo, ó. N2 atmosférico, captado pelas bactérias nitrificantes, incorporado, né, pelas plantas, que vai servir de alimento para um herbívoro, que por sua vez vai incorporar esse nitrogênio, que vai servir de alimento para um carnívoro, no caso nós, que por sua vez também vamos incorporar esse nitrogênio, beleza? E seja quem for, seja o herbívoro ou seja o carnívoro, quando defecar, essas fezes vão ter nitrogênio na sua composição, vão sofrer a ação de outras bactérias que vai pegar esse nitrogênio, que já esteve no gasoso, se tornou sólido e vai transformar no gasoso novamente para ficar esse ciclo, correto? Aqui a gente poderia falar de nitrogênio, de nitrato, de nitrito, só que não é o objetivo, não vamos aprofundar nisso, não vamos colocar muitos termos, muito nome. Importante que você pegue a ideia central, você pegue o conceito, certo? Então vamos para o próximo slide. Respiração nos vegetais, pessoal, que é muito diferente da nossa, né? Por um lado, vamos lá, respiração nos vegetais, eles pegam oxigênio, né? Então a planta ela captura oxigênio e ela devolve gás carbônico, certo? Então ela pega O2, opa, vai ser difícil trabalhar com mouse, gente. Opa, ela pega O2 e devolve C. Eu não vou nem tentar, CO2, ficou igual um coração. Então ela pega o oxigênio e devolve o gás carbônico para a atmosfera através de umas estruturas presentes na folha, são chamados estômatos. Galera, estômatos são como se fossem pequenos, são como se fossem, não, são canais, né? É como semelhante a poros. A nossa pele, a gente tem poros, certo? As plantas possuem estômatos. Esse estômato ele se abre, pega o oxigênio, a planta trabalha esse oxigênio e a planta expele gás carbônico. Então ela captura oxigênio, expele gás carbônico, captura oxigênio, expele gás
carbônico. A nossa respiração também é dessa forma, né? A gente respira oxigênio e expira gás carbônico. Inspira oxigênio e expira gás carbônico, certo? Que a gente tem que... Agora eu vou trazer até uma informação adicional para vocês sobre os estômatos, galera. O que acontece? Quando a planta abre o estômato dela, que está aberto, né? Quando ela abre o estômato dela, ela perde, por exemplo, água. Ela começa a desidratar, né? Para o ambiente. Às vezes está um ambiente muito quente, quando ela abre o estômato dela, ela acaba perdendo o vapor d'água. Então, as plantas adotaram a seguinte estratégia de fechar esse poro, né? De fechar esse canal, de fechar esse estômago quando a temperatura está muito elevada. Por quê? Porque aí ela consegue reter um pouco da água, que vai ajudar em todo o seu processo fisiológico, digamos assim, né? Quando a gente fala de processo fisiológico de uma planta, a gente está falando, na verdade, da função metabólica da planta, vamos colocar dessa forma. E a gente vai falar sobre a alimentação das plantas, conhecida também como fotossíntese, galera. Então, olha só, foto vem de luz, certo? Sempre que você encontrar alguma palavra na ciência, né, que tenha esse radical foto, a gente está falando de luz. Fototropismo, por exemplo, a gente está falando da influência da luz também, beleza? Então, fotossíntese seria a síntese da luz. Vamos trabalhar dessa forma. Então, na alimentação da planta, repare que a alimentação é completamente diferente da respiração. Por quê? Lá na respiração, pena que eu não tenho como voltar o slide aqui, mas você pode voltar. Na respiração, a planta vai pegar o oxigênio e vai devolver gás carbônico. Na alimentação da planta, ela vai pegar o gás carbônico e vai devolver o oxigênio para a atmosfera. Então, olha só, é o inverso da respiração. Ficou claro? Vamos fazer uma comparação entre nós e as plantas, por exemplo. Então, a gente vai ter o ser humano. O que o ser humano faz na respiração? Ele pega o oxigênio, devolve o gás carbônico. E o que a planta faz na alimentação? Ela vai pegar o gás carbônico, que até o ser humano, por exemplo, liberou na atmosfera, e vai vai liberar oxigênio, certo? Por isso que é tão importante, né, a gente ter planta. Porque basicamente, quando a gente faz nosso processo de respiração, né, de troca gasosa, a gente pega o oxigênio da atmosfera e devolve para a atmosfera gás carbônico. E a planta, por sua vez, vai pegar esse gás carbônico que eventualmente a gente botou na atmosfera e vai transformar e vai devolver em oxigênio. Positivo? Por isso que é tão importante as plantas, né? Tanto para a qualidade do ar, como para a temperatura, como para a saúde do solo. São inúmeras funções que os vegetais, né, de forma geral, quando a gente fala planta, a gente sempre imagina uma árvore, né? E é muito mais do que isso. Então vamos lá. As plantas usam luz, nutrientes e água. Para quê? Para fazer sua alimentação. Então aqui a gente tem um exemplo. A gente tem uma árvore, uma flor, né? Enfim. Atividade solar, certo? E aqui a água que está presente ali no solo, que vai ser captada pelas raízes, certo? Lembra que a gente falou que as plantas têm estômatos? Lembra? Está sempre presente nas folhas, ok? No processo de alimentação, as plantas vão pegar a luz solar, proveniente do sol, obviamente, a água, que vai estar no solo, os nutrientes, que também vão estar onde? No solo, e vai se alimentar disso. Então, a água, quando subir pelas raízes, automaticamente ela vai levar nutrientes também
para dentro da planta. Por isso que é importante a gente ter um solo, né? A gente ter uma terra com um bom equilíbrio entre os nutrientes. Claro, cada caso é um caso, né? Às vezes você, num cultivo, né? Talvez você intensifique uma substância mais do que a outra, de acordo com o seu objetivo. Isso aí a gente vai trabalhar muito sobre esse assunto em sala, certo? Então, logo depois, ela vai pegar o CO2, né, que está na atmosfera, e nesse processo de fotossíntese, né, nesse processo de alimentação, o produto vai ser o oxigênio que vai ser liberado na atmosfera, beleza? Vamos para o próximo slide. Deixa eu beber um pouco de água aqui, que é muito tempo falando. Pois bem, vamos seguir. Camadas da atmosfera. Pode ver pelo slide que a gente tem 5 camadas: troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, ok? Lembrando que, quando a gente falar esse conjunto de palavras aqui, ó, de letras, esfera, significa redondo, né? Então, quando a gente falar exosfera, exo significa externo, por exemplo, esfera redondo. Então, é a camada arredondada e a camada mais externa, exosfera, é de fora, certo? Se a gente parar, sempre pegar uma palavra e analisar a estrutura dela, né? Qual o termo que inicia ela, qual o termo que finaliza ela, a gente consegue saber mais ou menos do que se trata. Lembra da fotossíntese? Foto significa luz, síntese vem de sintetizar, realmente de utilizar. Então a utilização da luz é simples. Importante, sempre analise a palavra. Muitas vezes a própria palavra em uma questão, né, de prova, enfim, pode te dar a resposta daquela questão, certo? Vamos falar sobre as 5 camadas, características de cada uma. Logo aqui a gente já tem a troposfera aqui embaixo. Não precisa ser nenhum gênio para ver que é a camada que fica mais próxima do solo, né? Mais próxima de onde nós estamos, certo? Então, de cara você já pode dizer que nós estamos na troposfera, correto? Então vamos lá. Camadas da atmosfera, pessoal. Então a gente tem 5 camadas, como a gente acabou de falar no slide anterior. 5 camadas, obviamente também características totalmente diferentes. E o que é a atmosfera final? Olha aqui, ó, de novo a abreviação que eu falei. A atmosfera é uma grande camada de gases, certo? E a função dela, isso aqui é muito importante. Isso daqui a gente vai falar bastante e a gente vai explorar muito quando a gente falar sobre efeito estufa. Função da atmosfera, pessoal, é proteger, certo? Então, uma camada de gases que tem a função de proteger, beleza? E ela vai do chão, né, do solo, onde nós estamos, até 700 km de altura. Então, começa na troposfera, aqui embaixo, certo? E vai até a exosfera lá em cima. Entre o chão e a parte mais alta, a gente vai ter 700 quilômetros de altura. Lembrando que, da mesma forma que a proporção da composição atmosférica, né, de nitrogênio, de oxigênio, varia de livro para livro, a gente também vai encontrar uma variação nesses valores, né? Vai ter livro que vai botar que não são 700 km de altura, que vai do chão até 680. Pode ter livro que você vai encontrar que vai botar 720, 800 km. Então isso acaba variando bastante, beleza? Então vamos lá, 5 camadas, diferentes características, sendo uma grande camada de gás com a função de proteger.
e que vai, em média, vamos trabalhar dessa forma, até 700 km de altura, né? E que durante, né, esse processo, durante essa subida, né, durante esse ganho de altitude, a gente vai ter variações, né? Então a gente vai ter variação de acordo com a altura. Variação em que? Na sua composição, seja de quantidade de gases, seja de temperatura, seja de atividade. Isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso. Quais são essas 5 camadas? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, também conhecida como ionosfera, beleza? E exosfera, pessoal. Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, ok? Dificilmente você vai encontrar nos livros tratando a termosfera como ionosfera. É mais comum que você encontre essa camada sendo tratada como termosfera, ok? Ionosfera raramente você vai encontrar, mas caso você encontre, você já sabe que se aparecer ionosfera, o livro está se referindo, na verdade, à termosfera. Positivo? Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouco disso. Ó. Lembra que eu falei que, lembra que no slide anterior está 700 quilômetros, mais ou menos? Aqui a gente já tem uma outra variação. Ó. A gente vai ver, por exemplo, aqui, troposfera. Aqui é tratado como se fosse até 10 quilômetros de altura, certo? Vai ter alguns livros que isso aí vai estar a 20 quilômetros de altura. Varia muito, varia muito. Fato é, a gente tem que saber, na verdade, se é 1 quilômetro para mais, 2 quilômetros para mais ou para menos. A verdade é que isso não vai fazer a menor diferença. O importante é que você saiba qual é a função de cada uma, qual a composição de cada uma, onde ocorre cada atividade. Esse que é o essencial do conhecimento. Você saber que é do chão até 10 quilômetros ou é do chão até 12 quilômetros de altitude, sinceramente não vai mudar em absolutamente nada. Ok? Vamos lá, a não ser que você seja um físico da NASA, aí sim pode ser que mude alguma coisa, algum tipo de cálculo. Fora isso, na sua vida normal, né, na vida de 98% das pessoas, não vai mudar absolutamente, 98 não, até mais, não vai mudar absolutamente nada. Então aqui a gente tem camadas da atmosfera, quanto maior a altitude, menor será a temperatura. A partir da ionosfera, olha aqui, ó, tratando como ionosfera, lembra? Lembra? Olha ela aqui, ó, que a gente está falando da termosfera. A temperatura volta a subir. É só você pensar, ó, a gente está falando, vai ser difícil escrever aqui, termo. Termo vem de temperatura, pessoal. Então aqui na termosfera a temperatura vai subir. Então a gente tem troposfera, é onde nós estamos, tem até um avião aqui, ó. O avião ele acaba desempenhando sua atividade na troposfera, né, no máximo que vai até no máximo 10 km de altura. A gente tem uma temperatura. Conforme a gente vai subindo, conforme a gente vai ganhando altitude, vai chegando na estratosfera, vai chegando na mesosfera, a temperatura muda completamente. A temperatura fica mais baixa, fica muito mais frio. Rompeu a mesosfera, a gente chega na termosfera, aí a temperatura volta a aquecer. Lembra que eu falei, desculpa, bebi um pouco de água. Vamos lá. Lembra que eu falei que se você analisar a palavra, você consegue saber ao que a gente está se referindo? Pois é. Exo vem de externo, certo? Vem de fora. Exo vem de fora. Então, ó, exosfera é a camada mais externa, é a camada de fora, certo? É a última, no caso. Ionosfera, que é termosfera também, como a gente sabe, é onde fica mais quente. Termo vem de temperatura, certo? E aqui, meso. Meso, pessoal, vem de meio, certo? Então a mesosfera, ela é a camada do meio. Ela está entre as outras 4. Ó. Então, exo, termo, estrato e tropo. Olha a meso aqui, no meio de tudo.
certo? Então, olhou a estrutura da palavra, você basicamente, ou quase sempre, se você conseguir distinguir, né, dividir ela e olhar de forma analítica, você vai ver que cada palavra, cada termo aqui tem um significado. Mesosfera é a esfera do meio, certo? Vamos seguir para o próximo slide. Bom, troposfera, que é a primeira camada, é a mais próxima da superfície, é justamente onde nós estamos, certo? Ó, vai até 12 quilômetros. Lá no slide anterior está até 10 quilômetros. Isso varia muito de fonte de pesquisa para fonte de pesquisa. Quando eu montei o meu material, eu usei uma fonte de pesquisa que fala sobre 12 quilômetros. Quando você vai buscar uma imagem, você encontra uma fonte de pesquisa que fala sobre 10 quilômetros. Na prática, isso não vai mudar absolutamente nada, beleza? Troposfera, muito oxigênio e vapor da água. Então, onde a gente tem grande presença de oxigênio e grande presença do vapor d'água. E aqui na troposfera, onde a gente está, né, na primeira camada, a camada mais baixa, a camada mais próxima da superfície, é aqui onde há a formação de nuvens, certo? Também a formação de ventos e também a formação de chuvas. Galera, isso aqui tudo está totalmente associado. Formação de nuvem, formação de ventos, formação de chuvas. Diria que um ponto em comum aqui a gente tem isso aqui é um T, beleza? Não parece, mas é um T. A gente tem a temperatura, que vai influenciar tanto nas nuvens, como nos ventos e nas chuvas, consequentemente. Quanto mais subimos, né, quanto mais ganhamos altitude, né, menos oxigênio a gente tem. Nesse caso, o ar é chamado de rarefeito. A gente escuta muita reportagem, né? Por exemplo, quando alguém vai fazer alguma escalada num local muito alto, um pico muito alto, sei lá, vai lá no Everest, né? Eu acho que é o ponto mais alto do planeta, segundo consta. Você vai lá no Everest, altitude bem elevada. Então, conforme você vai subir, deixa eu tentar desenhar aqui, nível do mar, montanha, 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 beleza? Aqui no nível do mar, que desenho terrível, né? Aqui no nível do mar, a gente tem muito oxigênio, beleza? Que é um sinal de mais. Conforme a gente vai subindo, esse oxigênio vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando chega lá em cima, tem pouquíssimo oxigênio. Então, quando os escaladores, né, vão para esses locais para subir a montanha, né, literalmente, é muito comum levar cilindros de oxigênio. Por quê? Porque ele sabe que lá em cima a quantidade de oxigênio é baixíssima. Vou dar um exemplo muito mais próximo da gente. Tem a Bolívia, né, um país aqui da América do Sul, que tem a cidade de La Paz. La Paz é uma cidade que fica mais ou menos 2.000 metros de altitude, né? Então, o nível do mar, La Paz fica a 2.000 metros de altitude. Vamos dizer que 2.000 metros é aqui, ok? Isso aqui é um 2. Hoje em dia eu acho que não tem mais partido de futebol lá. Antigamente tinha. Então, por exemplo, às vezes o Brasil, né, ia jogar lá em La Paz e o pessoal passava mal durante o jogo. Por quê? O pessoal está acostumado a jogar futebol aqui. A quantidade de oxigênio aqui é grande. Quando o pessoal vai jogar bola lá na cidade de La Paz, que é 2.000 metros de altitude, a quantidade de oxigênio é muito menor. Então era muito comum os jogadores ficarem se sentirem tontos, né? Dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar, era muito comum isso acontecer. Então eu acho que hoje em dia nem acontece mais nenhum jogo de futebol, né? Lá em La Paz. Obviamente quem nasce lá já está totalmente adaptado, já está totalmente acostumado àquelas condições. Mas você que nasceu de repente no Rio de Janeiro, aí você, no nível do mar, nasceu no Rio de Janeiro, aí você vai para La Paz desempenhar um esporte,
né, que exige do físico, você é acostumado com uma quantidade de oxigênio, quando você vai para um outro local, tem uma quantidade muito menor, claro que o seu corpo vai acabar sentindo o impacto dessa redução de oxigênio. Copa do Mundo, eliminatória da Copa, inclusive, já foi lá. Hoje em dia eu acho que está até proibido. Vamos seguir aqui para a próxima. Então é o seguinte, troposfera, primeira camada, vai até mais ou menos 10 km de altitude, muito oxigênio e vapor d'água, formação de nuvens, ventos e chuvas, e conforme você vai ganhando altitude, vai subindo, a quantidade de oxigênio diminui, ok? Deixa eu... Aí, vou mudar aqui. Só um instante. Beleza, vamos seguir. Pessoal, agora chegamos na segunda camada, estratosfera. Segunda camada, obviamente vem logo depois da primeira, né? Então vem depois da troposfera. E vai até 50 km de altura. Então a primeira, ela vai até mais ou menos 10 km, tá? A segunda, ela vai mais ou menos dos 10 até os 50 km de altura, certo? De altitude, enfim. E logo na estratosfera, uma pena que eu não posso voltar o slide aqui, o programa não deixa. E logo lá na estratosfera, que é a segunda camada, a gente já tem uma redução gigantesca de oxigênio e de vapor d'água. Então, ó, lá na primeira, lá na troposfera, a gente tinha muito o quê? Oxigênio, muito vapor d'água. Na segunda, que é a estratosfera, a gente já tem redução no oxigênio e redução no vapor d'água. Na primeira, que é a troposfera, a gente tem formação de nuvens e ventos e chuvas. Na segunda, que é a estratosfera, a gente não tem, isso aqui é a abreviação de sem, ok? Sem formação de nuvens, ventos e chuvas. Então, de cara, você já pode dizer que as maiores atividades, pelo menos no âmbito, né, da atividade humana, ocorre na primeira camada, que é a troposfera, né? É onde vivemos, é onde os aviões circulam, enfim. Porém, quando a gente fala em voo, né, a gente vai ver que a gente tem diferentes tipos de aviação, né, na verdade, diferentes tipos de transporte, e que alguns conseguem subir um pouco mais. Os aviões, basicamente, eles vão pela estratosfera, vão subindo. Desculpa, pessoal. Os aviões eles vão pela troposfera, primeira camada, conseguem subir, passar pelas nuvens e aí eles chegam na segunda camada, que é a estratosfera. Aí fica a pergunta: existe algum tipo de transporte, vamos colocar dessa forma, que consegue circular fora da estratosfera, acima da estratosfera? Isso a gente vai saber já já. Bom, e a estratosfera a gente tem o gás ozônio, o famoso gás ozônio, que forma a camada de ozônio. Então, olha só, a estratosfera, segunda camada, pouco oxigênio e sem vapor d'água, sem nuvens, sem ventos, sem chuvas e com gás ozônio. Deixa eu beber um pouco mais de água. Assunto vasto, pessoal, dá para falar muita coisa. Mesosfera, pessoal. Terceira camada, lembra que eu falei que meso, aqui ó, meso significa meio, né? Intermediário. Então é a camada do meio, né? A gente vai ter duas abaixo, duas acima, já que são 5, né? Se a primeira ia até ali uns 20 km, né? A segunda vai até uns 50 km. E a terceira vai de 50 a 80. A primeira vai até 10. E a terceira vai de 50 a 80 km de altura, ou seja, ela tem 30 km de extensão, certo? Na mesosfera, a gente tem baixa temperatura. Lembra que lá a gente falou que conforme você vai subindo, conforme você vai ganhando altitude, você vai ter variação de oxigênio, você vai ter
variação do vapor de água, né? Ou não vai ter vapor de água também. E o principal, você vai ter variação de temperatura, certo? Na mesosfera, a gente vai ter baixa temperatura. Então, aqui onde a gente tem uma temperatura, a gente está na primeira camada, troposfera. Conforme você vai subindo, você vai perdendo calor. A temperatura vai diminuindo, beleza? Na mesosfera também a gente encontra a presença do gás ozônio. Vamos lá, chegamos na termosfera. Deixa eu até pegar a caneta aqui. Termo vem de temperatura, certo? Leu termosfera, logo associe a temperatura, beleza? Logo associe a calor. Claro, quando você fala de temperatura, nem sempre temperatura você tem que ligar diretamente a calor, né? Você pode ligar a frio, né? Embora a gente trate isso como ganho de calor ou perda de calor, beleza? Tecnicamente, né? Mas vamos sempre lembrar de temperatura. Falou em termo, falou de temperatura. Também chamada de ionosfera, conforme a gente já conversou, é a quarta camada, vai até 500 quilômetros de altura, então é bem extenso. Ali a gente vai ter altas temperaturas, daí o nome termo, e é ali, pessoal, que os meteoros se fragmentam. É muito comum a gente ver filme, né? Na verdade, eu acho que ninguém nunca viu um. A gente sempre vê em filme que o meteoro, conforme ele vai se aproximando da Terra, que ele começa a atingir essas camadas atmosféricas, ele que era uma grande massa, né, como se fosse uma rocha, quando ele chega na atmosfera, ele começa a se desintegrar porque ele começa a pegar fogo. Ele esbarra com altas temperaturas, fica incandescente e começa a se desintegrar. Lembra que a gente falou que a atmosfera tem função de proteção? Tá aí, achamos uma delas, ok? Obviamente, a gente tem outras funções que a gente vai explorar isso, a gente vai falar sobre isso quando a gente falar sobre efeito estufa. E já deixa até a pergunta: efeito estufa é um fenômeno natural ou não? Efeito estufa é algo positivo ou não? Fica pensando nisso daí que a gente vai aprofundar bem esses assuntos. Então, olha só, termosfera, também conhecida como ionosfera, é a nossa quarta camada, vai até 500 quilômetros de altura, certo? Ali você vai ter altas temperaturas e aonde os meteoros se fragmentam, portanto a termosfera é a principal camada no que diz respeito à proteção contra colisão, né, de meteoro. Depois a gente vai falar sobre, quer dizer, talvez eu traga um material para vocês sobre a diferença de asteroide, meteoro, meteorito, enfim. Isso é bem interessante, nem todo mundo sabe a diferença de um e de outro. E aí chegamos finalmente na nossa última camada, exosfera. Então, exo significa externo, como eu já falei. Então, é a camada de fora, a camada mais externa das 5. É a quinta e última camada, até onde sabemos. É a mais externa, conforme o próprio nome sugere, exo. Vai até 1000 quilômetros de altura, né? Então, se a outra ia até 500, essa aí vai até 1000. Então, também é bem extensa. Tem amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É uma variação muito grande de temperatura. Para que fique mais claro, vamos imaginar que a gente tem uma temperatura no Rio de Janeiro de dia de 38 graus, certo? Vamos dizer que à noite essa temperatura que era de 38 durante o dia caiu para 15 graus. Isso é amplitude térmica. Olha a diferença, era 38, baixou para 15. Muito grande essa diferença. Isso é chamado de amplitude térmica. Agora, digamos que você tinha 38 graus de dia e à noite baixou apenas para 30. Não é uma amplitude térmica tão grande, certo? Então, na exosfera a gente tem amplitude térmica, ou seja, quente demais durante o dia, frio demais durante
à noite. E após ela, a gente vai ter, sim, o início do espaço. Então falamos sobre as 5 camadas, desde a troposfera até a exosfera. Falamos sobre oxigênio, né, como é que ele varia. Falamos também sobre vapor d'água, extremamente importante, a extensão de cada camada, que você vai encontrar nos livros diversas informações, na verdade, uma variabilidade muito grande, então vai ter livro que vai tratar como 10 km de comprimento a nossa camada, que é a troposfera, vai ter livro que vai falar que a troposfera tem 12 km, e que na prática isso não vai mudar absolutamente nada na sua vida se ela tem 2 km a mais ou 2 km a menos, não vai mudar de via de regra, certo? Falamos também da composição da atmosfera, qual é o gás mais representativo, nitrogênio, qual é o segundo gás, oxigênio. Depois a gente tem uma gama de gases chamados de gases nobres, ok? Falamos que o nitrogênio não é absorvido pelo nosso corpo, né, como ele está na forma de gás, então ele precisa ser absorvido pelas plantas para que depois passe por um herbívoro para que chegue para nós. Como é que isso acontece? Através da ação de bactérias chamadas bactérias nitrificantes. Então ela vai pegar o nitrogênio atmosférico, vai transformar esse nitrogênio que estava em gás em sólido, chamado nódulos, vai ter pequenas bolinhas nas raízes das plantas. Essa planta vai puxar esse nitrogênio para dentro da sua estrutura corpórea, né, para dentro da sua composição, vai servir de alimento em algum momento para algum animal, que por sua vez esse animal vai servir de alimento para a gente. Então é assim que o nitrogênio, que antes era gás, se tornou sólido e chegou até nós, certo? Depois, através das fezes, esse nitrogênio, que agora era sólido, vai sofrer a ação de outras bactérias e vai retornar ao estado gasoso para começar todo o ciclo de novo. Lembrando que a gente está falando das bactérias nitrificantes. Temos aí nitrogênio, nitrito, nitrato. Quem sabe eu possa aprofundar isso em algum momento. Mas vamos ver, vamos seguir aqui. Chegamos. Parte de ventos, galera. Basicamente, quando a gente falar de vento, a gente tem que pensar em camada de ar e principalmente a gente tem que pensar em temperatura. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Bom, falou em vento, a gente tem que pensar em camada de ar e temperatura. Então é formado pelo movimento das camadas de ar. Deslocamento do ar são considerados vento. Então o que é vento, se a gente fosse definir? Como é que a gente define vento? Basicamente é o deslocamento de ar e ponto. Vento é deslocamento de ar, nada mais, nada menos. Claro, a gente vai ter diferentes intensidades, né? Isso a gente vai falar também um pouco sobre isso. Mas a melhor definição é que vento é basicamente deslocamento de ar. E como ocorre esse deslocamento de ar, a gente vai falar sobre isso também. Tem sua formação influenciada pelos raios solares, temperatura, beleza? E esse deslocamento se deve às correntes de convecção. E eu já vou te dar um exemplo muito simples, muito claro, que certamente você já deve ter notado na sua casa. Essa corrente de convecção. Talvez você não saiba dizer, mas provavelmente você já viu esse fenômeno, né, acontecendo, vamos colocar dessa forma. Quando você abre o freezer da sua casa, é muito comum você ver o ar frio saindo, certo? E o que ele costuma fazer? O que ele costuma fazer não, o que ele faz, né, na verdade? Ele vai para baixo, a direção dele é para baixo, é para o chão. Então você abre o freezer da casa, o ar frio sai, né, aquela massa de ar gelada sai, e ela vai diretamente para o chão. Por que isso? Porque o ar frio, o ar gelado, ele é muito mais pesado do que o ar quente. Já vou te dar um exemplo. Já viu como é que enche balão? Quando você vai soltar, de repente, quando você solta balão,
ou soltava, enfim, é sempre com ar quente, certo? Fazia a bucha do balão, acendia, para que aquele fogo aquecesse o ar que está ali dentro, deixasse esse ar mais leve e o balão pudesse subir. Quando você vai fazer viagem de balão, fazer aqueles voos turísticos, né, balão tripulado, o que acontece? Eles pegam um maçarico, chega na boca do balão e fica com o maçarico apontado para a boca do balão, obviamente o maçarico ligado, né? Para quê? Para esquentar o ar que tem ali dentro. Por quê? Porque o ar quente fica mais leve e sobe, e o ar frio é mais pesado e desce. Então isso tem que ficar muito claro. Ar quente é mais leve e sobe, ar frio é mais pesado e desce. Esse fenômeno é chamado de correntes de convecção, ou também linhas de convecção, certo? Vai ter livro, vai ter reportagem, alguma coisa que você vai encontrar tratando isso como corrente de convecção e outros que vai tratar como linhas de convecção. Essa diferença, né, do quente e do frio não se resume somente ao ar, ok? A gente trouxe um exemplo de ar aqui, mas não se resume somente a ela. Já te trago um exemplo também. É muito comum você ir até a praia e notar que de repente a água do seu joelho para baixo está muito mais gelada do que a água que está do seu joelho para cima. Quem já teve a chance de ir, por exemplo, em Arraial do Cabo, em Cabo Frio, isso é muito claro. Você entra na água, você sente que a água que está na tua perna, né, que está do joelho para baixo, nos seus pés, a água de lá já é fria, né? Mas quando está ali na altura dos seus pés, do seu joelho, é extremamente gelada e do joelho para cima ela é outra temperatura. Isso por quê? Porque da mesma forma que as correntes de convecção estão presentes no ar, também fazem parte da água, né? Então a água quente ela é mais leve e a água fria ela é mais pesada. O ar quente ele é mais leve, tanto que o balão sobe, e o ar frio ele é mais pesado, tanto que você abre o freezer e aquele ar ele acaba se direcionando para o chão. Positivo? Aqui a gente até tem um pouco desse esquema, né? Ó, o ar frio sendo representado em azul, certo? O ar quente sendo representado em vermelho. A influência do sol, beleza? Então aqui a gente tem o ar frio descendo, descendo, descendo. Quando ele aquece, ele sobe. Conforme ele sobe, que ele vai subindo, ele vai esfriando, e ele vai descendo, descendo, descendo de novo. Aí quando ele aquece, ele sobe. Esse movimento, né, de giro, de convecção, faz com que a massa de ar ela vá se deslocando. Então, por exemplo, às vezes você tem uma massa de ar quente, deixa eu botar a mão para cá, uma massa de ar fria, certo? A massa de ar fria ela tem que subir. Opa, mudando. Às vezes você tem uma massa de ar fria e uma massa de ar quente, certo? A massa de ar quente ela tem que subir, certo? Porque ela é mais leve, ela vai subir. E a massa de ar fria, ela é mais pesada, ela vai descer. Então essa troca faz com que ocorra uma pressão e um deslocamento. Isso que forma o vento. A diferença de temperatura da massa de ar. E no momento que elas trocam de posição, você tem esse deslocamento e a formação dos ventos. Então aqui a gente tem o vento de alta pressão, o ar quente que sobe, o ar frio que desce, ventos de baixa pressão. Então lembrando, influência do Sol, fundamental, né, nessa questão, porque quando a gente pensar no Sol, a gente automaticamente tem que pensar em temperatura. Falando do vento, que quando a massa de ar começar a esquentar, ela vai subir, depois ela vai acabar perdendo calor, vai esfriar e vai ter que descer. E isso é contínuo. E esse movimento forma o vento, ok? Pessoal, é isso. Então já abordamos hoje a atmosfera, sua composição, quais são suas camadas. Falamos também sobre vento, sobre nitrogênio, falamos sobre diversos assuntos totalmente interligados, sempre lembrando que a gente tem que considerar
temperatura, né? Temperatura, quando a gente fala de nuvens, por exemplo, é essencial. Quando a gente fala de chuva, é essencial. Quando a gente fala das interações dos fenômenos ambientais, é essencial também, beleza? Bom, espero que tenha ficado extremamente claro. Qualquer dúvida, veja novamente a aula. Se a dúvida persistir, leve a questão para a sala de aula, que a gente pode tratar sobre isso. Fiquem bem e até a próxima.